Tá procurando um anime pra assistir? Então se liga nesse. O protagonista desse anime é um gamer viciado em jogos ruins, aqueles que travam, são cheios de bugs. E ele decide experimentar um jogo de última geração que é o mais realista já criado até agora. E no seu primeiro dia jogando, ele começa a vagar pelo mapa sem rumo e acaba encontrando um monstro raro e super forte, que é tido por muitos como o chefe do jogo. Ficou curioso para saber um pouco mais sobre esse anime ou o que vai acontecer com ele? Então fica aí comigo que eu vou te contar como a história desse anime começa. Se você gosta de animes de fantasia, de jogos, ou simplesmente gosta de lutas bem animadas, então fica aí comigo, porque esse anime foi considerado um dos melhores da temporada de outono de 2023, junto com nada mais ninguém menos do que Frieren e Dr. Stone, e ficou no top 5 dos melhores animes dessa temporada com uma nota de 8.10 no MyAnimeList. Pra quem acompanha as notas sabe que essa é uma nota bem alta, então fica aí que a gente vai falar um pouco sobre a história desse anime e qual anime a gente tá falando. Talvez vocês já saibam, mas eu vou fazer suspense. Bom, o anime em questão é Shangri-La Frontier, que foi lançado aí na temporada de outono de 2023, junto com esses nomes de peso, Frieren, Dr. Stone, deve ter tido outros lá, mas não vou lembrar de cabeça agora. E eu acho que como muitos de vocês, eu também passei reto desse anime quando ele estava lançando. Uma por conta da capa dele, que não me chamou muita atenção quando eu vi lá na Crunchyroll, mas quando eu tava meio entediado e não tinha nada pra assistir, eu acabei dando uma chance pra ele, e o interessante foi que eu me surpreendi bastante. Então eu tô gravando esse vídeo pra ver se mais pessoas como eu não assistiram e talvez estejam perdendo aí um bom anime pra assistir. Mas eu vou começar a falar sobre a sinopse dele, né, como começa a história. A gente acompanha o protagonista, que é o Sanako, e ele tem como hobby jogar videogame. Então, como eu falei no começo do vídeo, ele é um gamer que é viciado em jogos ruins. Então, ele pega os piores jogos que tem no mercado, aqueles que ninguém quer comprar porque é ruim, porque a história é ruim, porque o jogo é ruim, ou porque a mecânica é ruim. Como ele tá acostumado com esse tipo de jogo, ele acaba ignorando um pouco os jogos que estão no mainstream, né? Que é o caso do Shangri-La Frontier, que é o nome do anime, inclusive. A história do anime começa de verdade quando ele decide começar a jogar esse jogo. Ele tá lá conversando com a mulher da locadora onde ele compra os jogos e ela convence ele a jogar isso, que todo mundo fala muito bem. E ele fica impressionado com a qualidade do jogo, tanto na construção do mundo, né? Na qualidade da realidade, assim, que ele consegue ver, tanto e também na questão da movimentação do personagem. Então ele cria um personagem, ele testa os movimentos, ele sente como se ele estivesse se movendo de verdade. Só que aqui não vai ter o clichê que ele vai ficar preso no jogo e tal, como vocês devem estar pensando. E ele, na verdade, é um jogo, é como se o cara estivesse jogando um videogame mesmo, como se a gente estivesse assistindo uma gameplay. Mas aí qual que é a parada, né? O mundo que tem dentro de Shangri-La Frontier, ele é muito complexo e tem muita inteligência artificial também. Então todos os NPCs têm inteligência artificial, então eles têm pensamentos próprios, eles conseguem interagir, conversar. E o mais legal de tudo dentro do jogo é que por conta da IA ser muito avançada e o desenvolvimento do jogo ser muito avançado, cada personagem acaba seguindo um caminho diferente no jogo. E isso começa a ficar interessante porque cada um deles desbloqueia cenários específicos que os outros jogadores não desbloquearam. E é isso que acontece com o Sanako, que é o protagonista. Porque quando ele começa a jogar, ele pula o tutorial e começa a vagar pelo mapa sozinho, sem rumo. Então ele nem sabe o que ele tá fazendo e só vai na louca. Eu acho que muito pela mentalidade de jogos que ele tem, de jogo bugado que ele sai explorando, ele acaba fazendo isso em Shangri-La. Então ele vai meio que aprendendo na prática, assim. E conforme ele vai jogando, ele vai encontrando os monstros mais fortes, vai lutando e tal. E toda aquela habilidade que ele tem dos jogos ruins, como ele aprendeu a se virar em jogos ruins que tem bugs e mecânicas travadas, quando ele joga esse jogo que tem muita qualidade, toda a movimentação dele é muito boa. E ele acaba se destacando muito nas batalhas, porque ele consegue ter uma resposta rápida
rápida na movimentação, sabe? Toda essa questão do jogo acaba impressionando ele e ele acaba encontrando com uma criatura monstruosa muito rara, assim, que é como um lobo da noite, assim, um bicho muito forte. Aí ele quer enfrentar o bicho, mas com pouco movimento, ele já percebe que aquela criatura não é normal, igual aqueles que ele já tinha encontrado, e ele se esforça ao máximo pra tentar lutar contra o bicho, pra tentar acertar os golpes. Só que, por mais que ele tivesse uma movimentação muito boa, ele conseguisse desviar de alguns golpes, ele até conseguiu enfrentar o bicho, mas ele não conseguiu causar dano. Até que chega um momento que ele acaba sendo derrotado, né? E isso também acaba se tornando um dos motivadores dele em jogar o jogo. Além da qualidade, claro, ele acaba pegando essa derrota como um desafio, como se o objetivo dentro do jogo dele agora fosse encontrar com esse boss de novo e derrotar ele. E é a partir daí que a gente começa a acompanhar toda a evolução dele dentro do jogo, mas deixando um pouco de lado agora a parte da história do anime, eu entrei no My Anime List e peguei alguns comentários pra mostrar um pouco qual que é a percepção das pessoas em relação a esse anime, né? Então eu separei algumas frases aqui, que é... A primeira é que o protagonista é carismático, realista e muito divertido, isso realmente é. Porque o Sanako, como ele tem um rolê de jogar e se divertir, sabe? De jogar pra se divertir e não pra ganhar a qualquer custo. Então isso acaba colocando ele em várias enrascadas que ele quer experimentar, que ele quer se provar. E ele acaba enfrentando uns desafios que acabam nem sempre dando certo, né? Às vezes ele acaba se ferrando. Mas como ele não tem a punição de morrer e perder coisas, como é nos clichês de jogos, ele acaba arriscando mais, assim. Um outro ponto comentado é que a narrativa ela é focada em gameplay, né, como eu comentei, e não em salvar o mundo, porque muitos dos animes que a gente assiste, principalmente de Zekai, às vezes até com temática de jogos, eles têm uma pegada de que o protagonista precisa ou deve salvar o mundo, né, que não é o caso aqui. Então se você também tá querendo fugir de um clichê, já fica aí mais um ponto positivo, né. E o terceiro ponto é que o universo do jogo ele é bem estruturado, tem muito segredo e muitos personagens com histórias próprias, né? Que é um pouco do que eu comentei, que como cada NPC é uma inteligência artificial, eles têm uma vida dentro do jogo. E todas as interações com os jogadores é diferente, dependendo do contexto, sabe? Então, aquilo que aconteceu uma vez com um NPC e um protagonista não vai mais acontecer. Então, a interação daquele NPC com outro jogador vai ser diferente. E isso acaba dando muita complexidade dentro do jogo, como se fosse uma história dentro da história, né? No caso da gente que tá assistindo. E o último ponto é que muita gente acaba elogiando o anime pela qualidade, né? Quando eu tava assistindo, eu lembro que eu achava tão boa quanto a própria animação da Frieren. E isso foi ressaltado bastante no My Anime List. Qualidade do Shangri-La, visualmente, é um dos melhores animes entre os que lançaram em 2024. Então a conclusão é que se você gosta de um anime de magia, de aventura, anime de jogos, se você já assistiu Sword Art Online, Log Horizon ou Overlord, que tem essa temática de fantasia e aqueles personagens que se destacam pelo intelecto dentro do jogo, esse anime com certeza é pra você. Então eu sugiro que você assista e depois você vem aqui contar pra mim o que você achou do anime. Pode comentar nesse vídeo aqui mesmo, ou se você já assistiu esse anime, comenta aí embaixo o que você achou, quais são os pontos positivos e negativos pra ajudar aí quem estiver vendo agora e tá tentando decidir se assiste ou não. É isso que eu tinha pra falar hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve aí pra me ajudar e avisar o YouTube que você gosta de conteúdos como esse. E até a próxima. Falou!